Pronto? Bom, vamos lá, turma, bom dia. Vamos para mais uma aula, Ciências em Casa, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho, uma atividade da apostila, que vai falar sobre calor e temperatura. Na verdade, a gente já falamos isso no capítulo anterior, a gente vai dar uma retomada no assunto e depois a gente vai passar para o assunto dessa aula aqui, tá? Então, temperatura e calor e equilíbrio térmico. Todas essas atividades aqui que eu estou usando hoje, estão lá na apostila, tá? Lembrando que as notas de vocês, as avaliações a nota que vocês terão com relação às avaliações, serão todas a partir do que vocês estão fazendo, tá ok? Então, todas as atividades que estão sendo feitas por vocês, a gente vai em um outro momento, assim que nós retomarmos em sala de aula, com a presença de vocês, a gente vai fazer uma observação de tudo isso, e aí vai ter a nota que vai ser a avaliação de vocês, tá bom? A escola também está estudando um método de disponibilizar um site, uma plataforma de comunicação entre professor e aluno. Por enquanto ainda não está nada certo, mas assim que for disponibilizado, vai ser passado para vocês também como vai ser feita essa comunicação professor-aluno, tá bom? Outra coisa, com relação a essa outra aula da semana passada, na verdade já faz uns 20 dias que eu postei, se alguém não conseguiu ver, perdeu o link, está lá no canal do YouTube Celso Zanata, tá ok? Só procurar lá, vai ter a aula da outra semana e essa aula também de hoje, que eu vou mandar o link lá depois para a coordenadora, a dona Ida, que ela vai passar para vocês, tá bom? Bom, então vamos lá para o comecinho lá. Já falamos sobre isso na outra vez, né? Sobre o calor, né? Então o calor, ele está ligado diretamente com todos os processos naturais que envolvem o nosso planeta, né? Através deles que nós conseguimos manter a nossa temperatura, que nós conseguimos viver, enfim, que o nosso planeta tem vida, tá bom? Como que a gente faz para determinar isso aí? Então, a gente vê quase que diariamente boletins informativos aí sobre uma imagem parecida com essa daí, né? Temperatura, hoje está um calor, está 30 graus, né? Nossa, mas está 30 graus, mas parece que está 40. Ou seja, eu estou falando da sensação térmica. O que vem a ser essa sensação térmica? Tá? Sensação térmica nada mais é uma coisa que nós sentimos na nossa pele, tá ok? Então isso é a sensação térmica, e ela é influenciada pelo vento, ela é influenciada pela umidade relativa do ar, que é a quantidade de vapor de água presente no ar. Isso influi diretamente na sensação térmica, tanto para mais quanto para menos, ou seja, tanto para o calor quanto para o frio. Às vezes a gente entra num ambiente que está quente e parece que a temperatura é muito mais, né? Então a temperatura marca a medida, né? Marca lá a quantidade que o calor se refere. Então nesse slide está 30 graus nessa região de Soalheiros aí, que fica aqui em São Paulo, tá? Porém a sensação que a pessoa está sentindo, que pode ser sentida, tá? Na faixa de 35 graus, ou seja, ela está sentindo mais calor do que na verdade está. Que eu acabei de dizer, isso tem a ver com a umidade do ar e também tem a ver com a velocidade do vento. Por isso que quando vocês chegam lá de educação física, a primeira coisa que vocês fazem nos dias mais quentes é ligar o ventilador. Porque com o ventilador ligado, movimenta o ar dentro da sala de aula e dá uma sensação que está refrescando a temperatura lá dentro. Na verdade, a temperatura continua a mesma, porém, a sensação térmica, a sensação que nós estamos sentindo é um pouquinho melhor, tá? Então, por causa disso aí, tá bom? Então, a diferença entre calor e sensação térmica é um valor numérico, que é medido pela temperatura, que é onde o calor é a medida exata feita lá pelo termômetro, e a sensação térmica também é feita, também dá para se calcular isso aí, só que tem a ver com relação a estímulos naturais, como vento
pressão atmosférica, às vezes uma região mais alta, outra uma região mais baixa, né? Tem a ver com a pressão atmosférica e também com a umidade relativa do ar, tá ok? Bom, calor, né? Transferência de energia de um sistema quente para um mais frio. Isso aí a gente vai acabar chegando no equilíbrio térmico. O que vem a ser esse equilíbrio térmico? Porque já de calor e temperatura nós já falamos na aula passada, né? Então o equilíbrio térmico é justamente o que a palavra diz, é o equilíbrio. Se eu tenho lá uma água quente, duas canecas com uma água que eu aqueci e uma água com gelo, né? Se eu misturar uma tem água que está a 50 graus e uma que esteja a 10 graus, misturar as duas, lógico que vai depender da quantidade, eu vou ter uma água com temperatura média entre os dois, próxima a 20 e poucos graus. Tá? Isso eu vou ter então um equilíbrio térmico. Quando eu vou tomar banho, ligo a água quente lá do chuveiro, está muito quente, eu vou abrindo a água fria até ficar numa temperatura ideal para o banho. Então eu coloquei aquela água em um equilíbrio térmico, tá ok? Que é o que a gente vai falar um pouquinho assim, a gente vai equilibrar a temperatura, tá bom? Bom, para isso, para que ocorra esse equilíbrio térmico, o calor pode ser passado, né, pode ser desenvolvido de três formas que nós também já vimos na outra aula, né? Através de condução, através da convecção e através da irradiação. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a irradiação, que é o calor que vem do Sol. Então, o único planeta do nosso sistema solar que caracteriza a vida é a nossa aqui, a planeta Terra, devido a um equilíbrio térmico, ou seja, ele está nem muito longe do Sol e não tão perto assim que possa se aquecer demais. Não tão longe que pode ficar muito frio e não tão perto que pode aquecer demais. Então, essa temperatura, esse equilíbrio térmico dentro do nosso planeta é que faz com que se desenvolveu vida aqui no nosso planeta, tá? Então, o calor que chega até nós vindo do Sol, que faz com que todos os seres vivos acabaram se desenvolvendo, né? E se desenvolvem até hoje, tem a vida presente na Terra, tem a ver com o calor do Sol, direta ou indiretamente, tá? Se nós pensarmos um pouquinho, temperatura nós já falamos também na aula passada, só depois também se alguém quiser, eu coloquei aí por causa das atividades que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre o calor, a fonte de radiação que vem do Sol. Se nós aqui dependemos diretamente do calor do Sol ou indiretamente para alguns outros seres vivos. Se a gente pegar, por exemplo, as plantas, né? As plantas, durante o processo da fotossíntese, ela absorve água e sais minerais, normalmente é do solo, tá? Absorve o gás carbônico do ar atmosférico e em presença da luz do Sol, olha lá, em presença da luz do Sol, ela reage e transforma tudo isso aí em carbono, né, que é o desenvolvimento da planta. Em uma cadeia alimentar, o produtor, que são os vegetais, que dependem diretamente da luz do Sol, fornecem essa energia para seres vivos que se alimentam dessa planta. Nós chamamos lá, quando nós falamos de cadeia alimentar no ano passado, de consumidores primários, que se alimentam diretamente das plantas. Secundários, aqueles que se alimentam de algum ser vivo que se alimenta da planta e assim vai, secundário, terciário, quaternário, etc. Tá? Ou seja, toda a vida no nosso planeta depende diretamente do Sol, tá? Do aquecimento do Sol. Por isso que é importante esse efeito estufa. Não esse efeito estufa desenvolvido pela gás carbônico, né, que são eliminados através do combustível, queima de combustíveis, mas um efeito estufa natural proveniente próprio da Terra, né? Se nós não tivéssemos esse efeito estufa, todo o calor seria dissipado, né, e a Terra teria uma temperatura mais baixa que não seria viável para o desenvolvimento da vida. Tá? Então, esse equilíbrio térmico da temperatura terrestre é que faz com que
os seres vivos conseguem se adaptar, cada um com a sua região, alguns lugares mais quentes, outros lugares mais frios, para esse tipo de sobrevivência de vida, tá? Dos termômetros, né? Já falando antes de voltar na próxima slide lá. Os termômetros, né? Eles nos dão a temperatura através da vibração cinética do calor, né? Então, quanto mais as moléculas vibram, maior o calor que ela desempenha e, consequentemente, vai ter uma temperatura maior. Vamos dar um exemplo da água, né? Que é mais fácil, todo mundo já observou isso. Se eu pegar uma pedra de gelo, que é a água no estado sólido, a água não se movimenta, as partículas de água, as moléculas de água, estão próximas uma das outras. Quando elas estão próximas uma das outras, elas não têm essa movimentação, ou seja, ela não tem essa energia cinética, que é a energia de movimento. Dessa forma, a água, a temperatura dela vai ficar mais baixa. Conforme eu vou aquecendo aquela água, né, tirando ela da forma sólida para a forma líquida, ela vai começar a se movimentar um pouco mais, e essa movimentação das suas moléculas, essa vibração de suas moléculas vai fazer com que essa temperatura ou calor aumente, consequentemente a temperatura vai dar marcando uma temperatura maior, tá? E isso até o estado, quando ela está fervendo, que a base é 100 graus da água, se ela estiver ao nível do mar, tá ok? E a pressão, uma atmosfera de pressão que seria ao nível do mar, tá bom? Então, a água, ela pode estar, conforme a sua vibração das moléculas, mais quente ou mais fria. Isso também acontece com o nosso organismo e os organismos dos outros seres vivos, que a gente vai voltar a falar daqui a pouquinho, tá? Bom, com relação a essa primeira parte, que uma parte dela já foi vista na última aula, a gente vai passar logo na sequência para algumas atividades. Essas atividades, como eu citei no comecinho da nossa aula de hoje, apesar de elas estarem na apostila, eu gostaria que vocês anotassem as perguntinhas do caderno e fizessem as suas respostas também no caderno, para assim que nós voltarmos, eu espero que esse período aqui já esteja terminando de quarentena, aí a gente vai poder fazer uma avaliação, uma avaliação das atividades que vocês fizeram para gerar então a nota de vocês, tá ok? Eu falei aí que alguns animais vivem em alguns ambientes frios, outros animais vivem em ambientes mais quentes, né? Tudo isso também, como eu citei, tem a ver com a estrutura do organismo. Por que será que os ursos polares, que vivem lá nas regiões do Polo Norte, né, conseguem viver com tranquilidade, apesar das temperaturas chegar muitos graus abaixo de zero, né? Porque eles têm uma camada de gordura muito grande, né? Além da parte da pelagem, a parte da gordura é um isolante térmico, tá ok? Assim como nós temos para guardar água, alguma coisa dentro de uma caixa de isopor, que é um isolante térmico, eles têm um isolante térmico natural, tá ok? Por isso que eles conseguem sobreviver em temperaturas extremas abaixo de zero. Para vocês terem uma ideia, uma atividade fácil para vocês fazerem em casa, quando nós estamos com frio, na época do inverno, a gente se agasalha, coloca quanto mais frio, mais blusa. Por que a gente faz isso aí? Para aumentar, para mim me esquentar? Não, na verdade é para mim não perder o calor, tá? Ou seja, quanto mais blusa eu vou colocando, eu aumento a camada de isolamento, e essa camada de isolamento faz com que eu não perca o meu calor interno do meu organismo para o meio exterior, tá? Um exemplinho bem fácil que vocês podem fazer em casa é pegar algumas pedras de gelo, tá? Envolvem ela numa toalha, né? Põe numa toalha de banho mesmo, enrola bem ela e deixem lá por alguns minutos. Da mesma forma, outras pedrinhas de gelo, deixa lá no ambiente. Tá? Vamos supor que fosse esses dias aqui, que está um dia até que, apesar de estamos numa estação intermediária, né, próxima já do inverno, que estamos no outono, a temperatura por enquanto está meio elevada. Hoje vai chegar, pela previsão do tempo, mais ou menos aos 27 graus. Né? Tem
quente para a época. Então, se eu deixar um pouco de gelo no meio ambiente, aos 27 graus, e pegar outra parte desse gelo, envolver numa toalha bem fechadinha, bem enroladinha, eu vou observar que daqui 40 minutos, 1 hora, aquele gelo que eu enrolei na toalha ainda vai estar em forma sólida, ou uma parte dela pelo menos vai ainda estar sólida, e a outra parte que eu deixei lá já passou para o estado líquido. Isso acontece então porque a toalha vai servir, ou a toalha ou qualquer outro pano, aí um cobertor, uma lã que você usa de agasalho, vai isolar com a temperatura externa, vai servir de isolante com a temperatura do ar atmosférico, tá bom? Essa é uma atividade que vocês podem fazer aí. Vamos lá então para as atividades que vocês vão copiar e responder para depois a gente fazer a correção numa outra aula. Então, são todas as atividades lá da apostila de vocês. Se não tiver meio nítido, mas eu acho que tá, dá para vocês copiarem lá da apostila e responder no caderno, tá bom? Então, não vou falar um pouquinho sobre isso aí, né? Já falei algumas dessas atividades aí, tá fácil, só ler, copiar e responder, tá ok? Bom, voltando lá para o calor. Então, eu já falei que assim que vocês chegam da educação física, a primeira coisa que vocês fazem é ligar o ventilador, pois a sensação térmica diminui, né, do calor, né, é mais refrescante por causa da movimentação do ar que faz as pás do ventilador, e aí eu tenho uma sensação melhor. Porém, um outro fato também que faz com que nós nos aliviamos um pouco mais do calor é a transpiração, né? Então, quando nós transpiramos, ou seja, nós eliminamos o calor através do suor, nós estamos também perdendo a água do suor, mas também estamos perdendo o calor, né? Então, isso faz com que a quantidade do calor é retirada do nosso organismo e colocada para para a parte externa do corpo, né? Para o meio ambiente, tá? Esse processo aí ocorre entre as pessoas, porém, entre outros tipos de animais também, que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, tá ok? Isso tem a ver, lógico, com as glândulas sudoríparas. E não acontece só quando a gente está com calor, não. Às vezes está nervoso, fica com a mão suando, né? Isso também tem a ver com a liberação de tipos de hormônios que fazem com que liberamos esse suor quando a gente está um pouco nervoso, tá? Justamente para equilibrar a sensação térmica do nosso organismo, tá ok? Aqui eu tenho lá mais 4 perguntinhas, também para vocês anotarem e responderem, também está lá na apostila de vocês, tá bom? Equilíbrio térmico da vida. Já falei um pouquinho lá do Sol, que é responsável para fornecer energia para nós aqui da Terra, né? E todos os seres vivos dependem direta ou indiretamente desse calor do Sol, né? Nós, por exemplo, somos seres vivos chamados de homotérmicos. Homotérmicos, homo é igual, térmicos, temperatura, né? Então, nossa temperatura corporal mantém-se estável, próxima a 36,5 graus centígrados, né? Por que isso acontece? Porque o nosso organismo, né, ele se movimenta, as partículas dentro dele estão em movimento e gera essa temperatura, que é a temperatura corporal, tá? Para que haja equilíbrio dessa temperatura com a parte externa, por isso é que nós sentimos ou frio ou calor, não é? Se a temperatura externa tiver além desses mais quente, a gente vai sentir mais calor. Se eu tiver um lugar mais frio, consequentemente mais frio. Porém, isso não acontece com todos os animais, né? Entre os vertebrados, são homotérmicos, nós, humanos, e as aves. As aves também são animais homotérmicos. Porém, alguns vertebrados, como os anfíbios, répteis e peixes, são chamados de pecilotérmicos, tá? O que vem a ser então os pecilotérmicos? Pecilotérmicos são os peixes, répteis e anfíbios
que a temperatura deles variam de acordo com o ambiente onde eles estão. Porque o ar atmosférico vibra menos suas partículas, então a gente consegue controlar a nossa temperatura, diferente da água, por exemplo, que ela é mais densa, ela mantém mais a temperatura, comprometendo sim a temperatura corporal desses outros animais, tá? Dessa forma, a temperatura desses animais é a mesma temperatura do ambiente onde eles estão, tá ok? Vou dar um exemplo. Os peixes, alguns peixes, lógico, se adaptam a lugares mais quentes, outros mais frios. Porém, se eu tenho um peixe lá que vive numa região, uma truta que vive numa região mais fria, a água, se a água estiver a 20 graus, 15 graus, 12 graus, a temperatura daquele corpo, daquele peixe, também estará na mesma temperatura da água. Ou seja, ele mantém a mesma temperatura do seu corpo com a temperatura da água, tá ok? Isso também acontece com os répteis, cobras, tartarugas e outros mais répteis aí, lagartos, e também com os anfíbios, tá? Por isso que muitas vezes a gente vê filmes, jacaré, lagarto, tartarugas, assim tomando um sol em cima de uma pedra, porque a pedra absorve bastante a temperatura do sol, né, porque ela é bastante sólida, e aí a temperatura corporal desse animal se aquece também e ele é mais ágil do que quando ele estiver numa água com uma temperatura mais fria, tá bom? Então, recordando, homotéricos são animais que mantêm a temperatura corporal, e pecilotéricos, animais que apresentam a temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente onde vivem. Um outro exemplo aí, para quem já alguma vez já comprou algum peixinho, né? Então eu montei um aquário, tenho lá o aquário, e a água daquele aquário está na minha temperatura que está na minha casa, se eu tiver o aquário em casa. Aí eu venho lá com um peixinho no saquinho, que veio lá de uma loja que vende o peixinho. Quando eu vou colocar, se eu pegar aquele peixe e colocar diretamente no meu aquário, se a temperatura de água da onde o peixe veio para a temperatura do meu aquário for diferente, com certeza aquele peixe poderá acabar morrendo. Então o que precisa ser feito? Junto com o saquinho, o peixe lá dentro, o saquinho com a água, eu deixo fazer uma climatização, um equilíbrio térmico entre a água dentro do saquinho com a água do aquário. Tá? Ou seja, coloca o saquinho com o peixe dentro do aquário. Vai ficar sem misturar as duas. E após uma meia hora, 40 minutos, uma hora, aí eu libero o peixinho dentro do aquário. Pois esse tempo faz com que entre em equilíbrio térmico, né? Se for uma mudança brusca de temperatura para esse tipo de animal, no caso do peixe, ele pode acabar morrendo. Tá ok? Na sequência, a gente vai vir com algumas atividades, tá? Essas atividades aí também estão na apostila, tá? E vai da onde da última lá que eu já passei até a página 40. O que eu vou pedir para vocês? Anotar as perguntinhas, que não são muitas, e no caderno de ciências e respondendo isso daí, tá bom? Na sequência, nesse meu último slide, eu vou passar aí nos dois últimos. Nesses dois últimos, estão aí as perguntas que foi passada para vocês da outra vez. Eu mandei lá para a nossa coordenadora, Dona Ida, passar essas atividades para vocês, tá? Acredito que vocês tenham feito, essa aí não precisava copiar, só cola a folhinha lá no caderno, lá grampeia, e aí tá o gabarito, tá a correção, tá ok? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentar se falando aí, se sair essa plataforma de comunicação. Senão, a gente vai poder, alguns têm meu e-mail, lá o líder de turma tem e-mail, do meu e-mail, tu pode se comunicar pelo meu e-mail, tá ok? Então, para vocês aí, um bom final de quarentena, todo mundo em casa, se programem um tempo para estudo, tá? Então, se minha aula é depois do almoço, como é no caso de vocês, então todo dia depois do almoço, pega lá o horarinho para fazer seus estudos, tá bom?
Até mais, obrigado.